Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e a videoaula de hoje é sobre os francos na Idade Média. Tá bom? Não se esqueça, se você não é inscrito, faça a sua inscrição agora e ative o sino da notificação. Vamos! O Império Romano do Ocidente caiu no século V. E um fator que contribuiu para a queda do Império Romano Ocidental: invasões bárbaras, com destaque para os bárbaros germânicos. Diferentes bárbaros germânicos ocuparam regiões na Europa Ocidental e construíram reinos. Reinos bárbaros germânicos latinizados, porque esses reinos estavam assentados em estruturas romanas. De todos, eu destaco o reino dos francos. Foi o maior e mais duradouro reino bárbaro germânico da Europa Ocidental. O reino dos francos na Idade Média foi administrado por duas dinastias, por duas famílias. A primeira, Merovingia. A segunda, Carolíngia. De todos os reis da família Merovingia, eu cito Clovis, por duas razões. Há uma expansão do reino dos francos com Clovis, da família Merovingia, e Clovis foi o primeiro rei dos francos a se converter ao cristianismo. Os francos eram politeístas. A conversão de Clovis ao cristianismo impulsionaria a conversão dos francos ao cristianismo. O reino dos francos foi crescendo aos poucos, e isso aumentava a dificuldade administrativa do reino. Foi então que reis da família Merovingia recorreram ao cargo de mordomo do paço. Mordomo do paço ou major-domus. Entenda o mordomo do paço como um braço direito do rei, um auxiliar do rei. No primeiro momento, o mordomo do paço está subordinado ao rei. Compreende isso? Rei da família Merovingia acima do mordomo do paço. E o mordomo era nomeado pelo próprio rei. Mais tarde, o cargo de mordomo do paço tornou-se hereditário. Eu cito dois mordomos do paço: Carlos Martel e Pepino Breve. Carlos Martel, ele ficou conhecido por estar à frente da Batalha de Poitiers, no ano 732. Nesta batalha, os francos derrotaram os árabes muçulmanos que estavam se expandindo na Península Ibérica. Árabes islâmicos entraram na Europa pela Península Ibérica e avançaram. A expansão árabe muçulmana na Europa só não foi maior, pois foi interrompida pela Batalha de Poitiers. À frente dos francos estava Carlos Martel. O outro mordomo do paço que merece ser destacado é o filho do Carlos Martel, Pepino Breve. Agora entenda uma coisa, e daqui a pouco eu falo mais sobre o Pepino Breve. Entenda uma coisa: com o passar dos anos, os mordomos do paço foram acumulando poderes. Reis da família Merovingia foram cada vez mais delegando poderes aos mordomos. E os mordomos foram acumulando atribuições, acumulando poderes, até que em um determinado momento, a autoridade do mordomo do paço sobrepõe a autoridade do rei. Foi o mordomo do paço, Pepino Breve, que usou a força do cargo para depor a família Merovingia. Destituiu a família Merovingia e assumiu o controle do reino dos francos. Você há de concordar comigo, então, que uma outra família assume o controle do reino dos francos. Essa outra família, que é a família de Pepino Breve, chama-se Carolíngia. Com a ascensão de Pepino Breve, se dá a ascensão da família Carolíngia. Pepino Breve reforça a aliança com a Igreja Cristã. Uma aliança que começa lá com o rei Clovis, que se converteu ao cristianismo.
E o Pepino Breve fortaleceu os laços com a igreja cristã, doando terras à igreja. Essas terras da Península Itálica doadas à igreja são os estados pontifícios. Entendo estados pontifícios como territórios administrados pelo Papa, controlados pela igreja. Aproveito para dizer que são os mesmos estados pontifícios que lá no século XIX, já olhando para o processo de unificação italiana, são os mesmos estados pontifícios que podem ser encarados como obstáculos ao processo unificador. Até porque os unificadores italianos desejavam a formação do Estado Nacional Italiano, tendo como capital Roma, e Roma estava nas áreas pontifícias. A unificação italiana se concretizou e Roma tornou-se a capital da Itália. Os estados pontifícios foram incorporados à Itália, ao Estado italiano. E durante muitos anos, papas diziam serem prisioneiros dentro da Itália. Essa questão se arrastou até 1929, quando Benito Mussolini firmou o Tratado de Latrão, um acordo entre o Estado italiano e a Igreja. Neste acordo, algumas áreas pontifícias foram devolvidas à Igreja e a partir de então falaremos no Vaticano. A expressão Vaticano só depois do Tratado de Latrão. Mas observe que a área, o território do Vaticano, está no local que era parte dos estados pontifícios, das áreas doadas por Pepino Breve à Igreja lá no medievo. O auge do reino dos francos foi com o filho de Pepino Breve, Carlos Magno. Com Carlos Magno, a expansão do reino dos francos foi tão expressiva que o reino virou império, o Império Carolíngio. Carlos Magno foi coroado como imperador carolíngio. A coroação foi no ano 800. E a cerimônia de coroação do Carlos Magno tornou-se uma referência para cerimônias futuras, para coroações futuras. Eu não sei se você se recorda de um aspecto. Bem depois, no começo do século XIX, a cerimônia de coroação do Napoleão Bonaparte rompeu com uma tradição de origem medieval, pois rompeu com um procedimento ditado pela coroação do Carlos Magno, no medievo. Carlos Magno era analfabeto, se alfabetizou adulto e ganhou gosto pelo conhecimento, gosto pelo saber. Ele passou a estimular as artes, o conhecimento, o saber nos domínios francos, nos domínios do Império Carolíngio. E esse incentivo dado às artes, às práticas culturais no Império Carolíngio, é o Renascimento Carolíngio. Carlos Magno foi sucedido pelo filho Luís o Piedoso, e após a morte de Luís o Piedoso, 3 netos de Carlos Magno se enfrentaram pelo comando do Império. As disputas entre os netos de Carlos Magno dividiram o Império Carolíngio. Em 1843 foi assinado o Tratado de Verdun. Foi reconhecido o Tratado de Verdun. Tratado que dividiu o Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno. Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Os netos de Carlos Magno. A área do Carlos o Calvo, que é a parte ocidental do Império Carolíngio, depois virou França. Posteriormente, houve uma unificação, uma união entre as áreas de Luís o Germânico e Lotário. E dessa unificação surgiu o Sacro Império Romano Germânico. Mais tarde, a Alemanha. Sacro Império Romano Germânico. Então observe que o Sacro Império Romano Germânico não pode ser confundido com o próprio Império Carolíngio. E aí, curtiu? Mostre pra gente. No caso de dúvidas, acesse os links na descrição e compartilhe as nossas videoaulas. Vamos expandir o canal. Beleza? Até a próxima, meus amigos.